desejo de ter parto normal? Eu tinha. Assim, há 6 anos atrás, né, eu tive meu primeiro filho. E aí, me falaram que para ter parto normal, tinha que procurar uma fisiopélvica. Então, eu conheci a Natália, né, e trouxe ela aqui para vocês conhecerem também. E a partir disso, a gente fez todo aquele trabalho, né, para ter o meu parto normal. Porém, fisioterapia pélvica vai muito além para ter parto normal, né? Você sabe aquela coisa, né? Hoje em dia, gente, eu descobri que a maioria das mulheres tem a periquita frouxa, tá? Mas isso é um outro papo. Então, eu queria que a Natália se apresentasse, né? Para falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, sobre o que a fisioterapia pélvica é importante para nós mulheres, né? O que ela se encaixa aí nisso tudo, no mundo da maternidade e no mundo da mulher também, que não tem filho, né? Exatamente. Então, eu sou Natália Moura, tive o prazer de conhecer a Pri. Então, há 6 anos atrás, além dela estar grávida, eu estava grávida na minha segunda gestação. Então, é uma super particularidade, que eu acho que isso também deixou a gente, além de profissional e cliente, fez essa coisa da gente estar vivendo ao mesmo tempo essa fase. Eu já tinha tido um parto natural, né, da minha primeira filha, e eu já trabalhava com fisioterapia pélvica, mas nessa primeira gestação, que foi há 10 anos atrás, que eu realmente comecei a ter esse olhar para gestantes, né? Então, há 10 anos eu trabalho bastante com grávidas e tem acontecido muita coisa nesse sentido, da fisioterapia ter avançado com esse olhar maior ainda para gestante. Mas, no fundo, pensar em fisioterapia pélvica é pensar em saúde da mulher, porque toda mulher, na verdade, em idade reprodutiva, já deveria ter esse contato com o seu corpo mesmo, com autoconhecimento, se conectar com o assoalho pélvico, que é ainda um tabu muito grande, né? As pessoas têm muita desconexão dessa região. E não tem noção. Não tem noção. E não é porque é uma pessoa super ativa fisicamente, que tem lá uma atividade física regular, não é por isso que ela tem alguma conexão com o assoalho pélvico, né? E pelo contrário, talvez seja pior na minha experiência, isso né? Às vezes é um problema maior. Com certeza, eu lembro na época que eu fazia crossfit, que era péssimo. Eu lembro de uma coisa agora muito interessante da Pri, vê se você lembra, a primeira gestação dela, ela chegou com 20 e poucas semanas, ela já tinha essa visão. Na verdade, você chegou num ótimo momento, né? Porque às vezes a mulher chega já no 3º trimestre. Mas quando chega assim, antes de 20 semanas, é que a gente tem uma ideia de como era aquele corpo ali, não tão impactado pela gestação. E a barriga da Pri era pequenininha, e eu não lembro se tinha uma dor, eu acho que você tinha uma dor sacroiliaca. Eu sei que eu comecei a ver que ela tensionava muito o abdômen. Aí eu comecei a falar, respira no abdômen, solta a barriga. E depois disso a barriga saiu, né? Resolveu aparecer, porque ela vivia aqui, ó. Mas é uma coisa de exercício. Quem fica muito pensando que tem que estar sempre na postura, segurando. E cada vez mais a gente sabe que é muito importante essa respiração abdominal, que solta o abdômen. Inclusive, isso diminui até as chances da diástase patológica, né? Porque você tem movimento no abdômen, isso é importante para a recuperação no pós-parto. E eu lembrei disso agora, que você tinha muito esse padrão, e já nas outras, né? Já começou tudo frouxo. Tudo relaxado já. Solta. E eu não tive diástase, nenhuma gestação. Sim. Essa agora eu ainda nem vi, não conferi, mas eu não quero nem ver, porque eu já tô fazendo exercício. Desde sempre eu já tô fazendo exercício aqui. Mas você tem essa preparação, na verdade, durante a gestação, além de você ser uma pessoa ativa e que aprendeu a estar consciente em relação ao seu abdômen, ao assoalho pélvico na atividade física, você já sabe também que esse momento no pós-parto é um momento que você ainda tem que trabalhar, né? O abdômen fica muito desconectado também. E o assoalho pélvico, ainda mais quem teve um parto normal. Então é uma construção desde os primeiros dias, a ativação, que eu sei que você faz, você foi orientada para isso. Então a atividade física se torna muito mais segura também nesse retorno, né? Com certeza. E explica isso para as pessoas, né? Por que é importante, então, elas procurarem realmente, né, na gestação, que agora é o principal, assim, né, que eu acabei de passar por isso, por que a gente tem que procurar realmente a fisioterapia pélvica durante, né, essa gestação? Então, a fisioterapia pélvica, eu digo assim, que a gestação é a grande oportunidade da mulher de se conectar com essa região que a gente pode passar uma vida inteira sem pensar nela, a não ser talvez lá mais na frente, quando começar a ter um escape importante de urina, uma coisa que realmente impacta assim, no seu dia a dia. Mas na gestação a mulher acende esse alerta, talvez eu deva pensar nisso. Especialmente as que desejam parto normal. Não é exclusividade, mas de fato
de 10 anos para cá, como eu tenho dito, é muito forte esse olhar, né, de incentivo ao parto normal, e saber que a fisioterapia pélvica, ela protege essa mulher durante o parto. Então é uma mulher que, além dos benefícios de não ter a disfunção durante a gestação, não ficar perdendo xixi ao longo da gestação ou ter isso controlado, além disso, pensando no parto, ela vai ter um assoalho pélvico capaz de relaxar adequadamente para a saída do bebê no momento do expulsivo, diminuindo as chances de lacerar, de machucar, de ter prejuízos maiores para o pós-parto. Isso que a Natália falou, gente, é surreal, assim, eu lembro perfeitamente, mais agora do terceiro parto, né, porque a gente vai esquecendo, a gente vai parindo e vai esquecendo das gestações. Então eu lembro perfeitamente desse meu terceiro parto, do momento da dor vir, e é no momento da dor que você tem que fazer a força e relaxar, e essa respiração de que a criança vai saindo, isso é incrível, assim, porque você só aprende se você de alguém te ensinar. Não é tão fisiológico assim como todo mundo fala. Eu não tinha noção, porque na dor a gente quer o quê? Se contrair, a gente quer ficar assim. E não, é na dor que a gente tem que, é esse movimento de gritar que faz a criança nascer. Deixar sair. Deixar sair. E esse movimento, assim, foi tão nítido pra mim agora desse terceiro parto, assim, que foi surreal. Que eu só lembrava da Natália e lembrando dessa minha respiração, assim, de tá saindo, sabe? A cada contração era saída, era um alívio, sabe? Foi algo, assim, sensacional. Esse meu terceiro parto, acho que foi o melhor, assim, porque acho que eu tive mais consciência de tudo, sim, sabe? Sim. Foi, assim, surreal. Você estava mais presente nesse momento ali, porque é isso, a gente acaba sendo encaminhada para um parto normal, muitas vezes sem uma preparação, porque é muito assustador, né? Por mais preparada que você esteja, a ideia não é, eu tô com medo. Cara, ainda bem, porque é pra ter medo, é desconhecido, e mesmo quando você conhece, você sabe que vai doer, que vai ser difícil. Então, assim, é pra ter medo mesmo, faz parte, né? Mas você ter ideia de que vai ser assustador, mas que faz parte, que é deixar sair, que a respiração te ajuda, soltar o corpo, liberar o corpo, isso é um treino que vai sendo feito ao longo das semanas, né? É esse treino que é. E mesmo no terceiro parto você ainda se surpreendeu e conseguiu estar mais dona da situação, né? E não nas mãos de pessoas que vão te dizer o que fazer, que nem sempre é o adequado. Você tem mais consciência do que o seu corpo tá te pedindo mesmo. E a gente saber isso, né? Conhecer isso, gente, faz totalmente diferente. E assim, depois do parto também, né? Que a Natália sempre fala, a gente deu um espirro, o xixi tá saindo, opa! Ou vai pular corda, vai naquele jump com as crianças, misericórdia. Nossa, esse jump é o... Mas ó, desse mal eu não tô sofrendo, tá? Me dê parabéns. Porque eu tô aqui, ó, com as contrações em dia. Em dia, gente, e isso vai muito além. Não só de segurar xixi, porque eu sei que a maioria aí, como eu falei no início, tá com a periquita frouxa assim, todo mundo que espirra, sai xixi, ou pula corda, ou sei lá, pula com as crianças, né? Ou tosse demais, tosse é uma coisa que solta muito. Então, assim, isso é um exercício, né, que vocês têm que fazer para justamente isso não acontecer. Porque eu sempre falo, é comum isso acontecer, mas não é normal. Então a gente não pode aceitar ficar lá usando carefree por conta disso também, né? Isso é surreal, gente, não tá certo isso, tá? E aí, você fazer esses exercícios faz com que a gente, né, melhore essa parte, né? E se conecte mesmo com a gente, sabe? Você sentir lá dentro, gente, isso é surreal. Isso uma mulher não tem esse poder, assim, natural de saber disso. E, inclusive, melhora a libido. Melhora muito a atividade sexual, isso melhora muito você ter esse controle, né? Os exercícios que falam também de pompoarismo, tá junto com isso ajuda muito, então isso é surreal pra mulher. Então se você ainda não fez fisioterapia pélvica, gente, faça, tá? Pelo amor de Deus, faça, porque assim, é fundamental, vai mudar a sua vida, hein? E a ideia é muito como ela falou, é uma coisa que é criar o hábito do exercício, então não precisa ser chato, não precisa ser cansativo. É claro que no início você tem um compromisso, você vai ter aquele compromisso, mas depois se torna muito mais natural, né? Principalmente se você faz uma atividade física, você integrar o exercício pélvico na sua atividade física. Daqui a pouco você vai espirrar, vai tossir, naturalmente você sente que esse músculo tá trabalhando, né? Quer dizer, você lembrou ele que ele tem essa função, porque muitas vezes ele esquece mesmo. Exatamente por essa desconexão que a gente tem. A Natália falou isso, você vai lembrar, você tem que sempre fazer o exercício, gente, de puxada de zíper. Sabe que você vai fechar o zíper? Toda hora você tem que estar o tempo inteiro assim, opa, tô fechando meu zíper aqui. É segurando mesmo isso. Cada movimento, isso é bizarro. E você faz isso dirigindo, você faz isso fazendo comida. Você tá o tempo inteiro fazendo isso, cara, isso é vida. Porque, cara, juro, no início era bizarro, né, Nath? A Nath falou, fez exercício? Eu não, porque é um porre. É um porre. Agora, na terceira a gente tá... Era um porre. Até agora, no final, eu não fazia. Mas assim,
Depois eu vi que tava dando ruim, aí a gente, não, agora eu vou fazer. Sim. E aí começou a fazer e tal, e aí agora melhorou. Porque assim, a cada gestação, a mulher por si só é um fator de risco pra perder xixi. Tem mulheres que nunca nem gestaram e vão chegar lá na menopausa e vão começar a perder xixi ou ter descida de órgãos pélvicos, né, que é uma coisa até mais assim, que indica mais cirurgia, né, que é descer a bexiga. A gente sempre ouve a avó, a tia, a mãe que botou tela, que suspendeu a bexiga, tá com a bexiga riada. Tá com a bexiga riada. E cada vez mais hoje em dia se quer operar menos essas mulheres, porque tem muita recidiva da cirurgia. Assim como os outros tratamentos, como a radiofrequência, laser, são tratamentos que trabalham a fibra do colágeno. Quer dizer, ela não trabalha a função do músculo, né? Então ela não vai resolver o problema do escape de xixi. Ela talvez amenize um pouco por estar produzindo mais colágeno, mas não é a base do problema. E além disso, conforme a mulher vai envelhecendo, independente da gestação, pela baixa do estrogênio, e o pós-parto, esse momento que você está agora, ele é muito similar ao climatério e menopausa, né? Que é essa baixa do estrogênio muito importante e que faz com que a mulher perca força no corpo inteiro. O pós-parto você sente, né? Que os músculos foram embora, deixar. Então, e a menopausa é outro momento. Então, mesmo se você não gestou, você vai entrar no climatério, na menopausa e vai ter essa perda, sem dúvida. Então são exercícios que você tem que levar para sua prática do dia a dia, sua consciência. Tem todo esse benefício da questão sexual. Então também pensando em menopausa, essa coisa de você conseguir através dos exercícios melhorar a lubrificação vaginal. No pós-parto isso também é uma necessidade. Ajuda, Então tem mulheres que vão ter dor nas primeiras relações do pós-parto, ardência, isso tudo é a mucosa vaginal ali com pouco estrogênio, e os exercícios para o assoalho pélvico ajudam nessa melhora também. Ô, Nath, como é que você pode dizer assim para elas, né, para o público que está assistindo, como é o exercício, assim, algum tipo de exercício que poderia fazer? O exercício para o assoalho pélvico, ele é simples como a gente imagina. O problema é que às vezes é tão simples que a gente tem certeza que faz direito e não faz. Por isso que é importante a avaliação física. Então, na sessão a gente faz palpação desse músculo, existe um aparelhinho para você ver no computador, um videogame ali para você jogar com a pepeca. Videogame da pepeca, você não acredita nisso? A gente joga videogame com a pepeca, tá? Se ela estiver bem treinada, olha, dá show. Eu ficava lá, não, muito bom. Ele dá nota e tudo. Então é pra você criar consciência, conseguir desenvolver isso olhando ali, tendo esse feedback e começar a fazer no dia a dia também. Mas o exercício, gente, é o exercício de segurar o xixi ou segurar os gases, que às vezes é mais fácil para algumas mulheres pensar ali no ânus, né? Mas é segurar o xixi ou segurar os gases. Só que a gente não pode usar abdômen, não pode usar o bumbum, não pode usar o meio da perna, que é os músculos que a gente sempre quer roubar. Para trabalhar esses músculos isoladamente é só ali no esfíncter, na uretra ou no ânus. E tá? Parece fácil, mas não é, gente. É muito exercício. Eu lembro que no início eu ficava zuretinha. Muita coisa que é isso? Né? Como é que eu vou apertar lá dentro? Era algo bizarro. E agora aperto mole. Já tô treinadíssima. Isso é muito bom. Isso ajuda demais, né? Então, assim, eu acho que falar sobre isso, né? A gente falar sobre as coisas que a mulher sente, né? O que a gente pode fazer para melhorar, ainda é pouco falado, ainda é pouco divulgado. E o nosso papel, né, como profissional da saúde, como mulher, como mãe, é divulgar isso, né? Porque muita gente não sabe, gente. Não sabe, não tem nem noção. E assim, não é porque as pessoas são ignorantes, não, assim, não tem muito acesso. Pelo contrário, as pessoas em todos os níveis sociais, a galera não tem noção. Não tem noção da importância de se autoconhecer, a importância da fisioterapia pélvica para a saúde da mulher como um todo. Principalmente no mundo da maternidade. Isso é surreal. Por quê? Né? Quando a gente entra no mundo da maternidade, a mulher se esquece. Ela deixa de lado. Ela só fica pensando, ai, minha filha, isso, não sei o que, vive estressada, e não se cuida. E a gente tem que trazer, né, esse olhar para a mulher. A mulher tem que se cuidar. E normaliza esses sintomas, né? A gente é muito normalizada no ginecologista, assim, ninguém pergunta, dificilmente o ginecologista pergunta se você perde se você tem dor na relação sexual. Tem mulheres que passam a vida inteira tendo dor na relação sexual e nunca foi perguntado. Às vezes vai fazer o exame ginecológico, sofre, e aí a médica, às vezes, a mulher mesmo, fala, você tem que relaxar, toma um vinhozinho. Gente, isso precisa de tratamento. Então, eu acho que a maior das lições, e a Pri é muito boa, que ela tem essa coisa do autocuidado muito forte, que ela sempre traz, né, da autoestima, da autoconfiança da mulher. É a gente não normalizar as nossas queixas, porque a gente está falando de qualidade de vida. A gente não pode ir empurrando com a barriga, porque assim, cada vez mais a população
principalmente nós mulheres vivemos mais tempo, trabalhamos mais, temos mais autonomia para cuidar de nós mesmos, então a gente tem que também se priorizar e procurar, né, os cuidados. Exatamente, se cuidar e se colocar em primeiro lugar, gente, porque assim, se a gente não estiver bem 100%, o que eu falo para os meus pacientes, se você não tá bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. E a gente que é mãe, a gente tá bem pra cuidar dos filhos, não adianta. E é bem, gente, que eu digo no geral, é tudo, é detalhes disso. É não perder um xixi, é você tá bem, não sentir dor ao evacuar, ou dor ao fazer xixi, ou dor na relação, não é normal. É você tá fazendo exercício físico e não perder xixi, é tá com tosse e não perder xixi, é você se sentir bem, revigorada. Então tudo isso faz parte, né? Então assim, a mulher ela tem que se cuidar o tempo inteiro, é se colocar sempre em primeiro lugar. Eu falo, eu sou egoísta mesmo, eu me coloco em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, ninguém vai estar bem no meu redor. A casa desanda. Vai desandar, eu vou estar estressada, meus filhos vão estar estressados. Então assim, a mulher estando bem, tudo vai fluir, tudo vai ficar bem. Não é verdade? Com certeza. Então e é isso, né? Eu acho que esse papo é importante. Eu queria trazer a Nath aqui justamente para conversar com vocês sobre isso. E que eu desejo que todas façam, todos né? tenham esse acesso, todos se conectem consigo mesmas, né? Fazendo essa atividade, não só para maternidade, para você que é mãe, mas para você que é mulher, que nunca teve esse contato, seja nova, seja velha, seja do meio, qualquer coisa. Vale a pena você ter esse contato, fazer uma avaliação e se autoconhecer. Isso aí, né, Nath? Muito obrigada pela oportunidade, adoro falar sobre isso, é um prazer. Que bom. Obrigada, gente. Até a próxima.